Agora nós vamos abrir, então, para esse momento das interações. As telesalas podem enviar suas perguntas, Facebook, Instagram também. E nós já vamos começar pela segunda CRE. Na sequência, nós teremos a quinta CRE, já vai se preparando. Então, a segunda CRE agora com uma pergunta, já pode se posicionar. Na sequência, nós teremos a quinta CRE. Segunda CRE, bom dia. Vamos testar para ver se a gente está te ouvindo. Bom dia. Alô, bom dia. Bom dia, agora estamos te ouvindo. Pode falar. Bom dia, vou apresentar a professora, estamos da segunda CRE, vou apresentar a professora Simone Cunha, da creche municipal Guimarães Rosa, com uma pergunta aqui para a palestrante. Bom dia. Eu gostaria de perguntar alguns casos que eu já tive uma certa vivência em outros locais que eu trabalhei. Não necessariamente no município, mas eu acho que cabe aqui essa questão. Dá para ouvir, né? Está um pouco embolado. Você pode repetir, por favor? Eu já tive a oportunidade de vivenciar essa situação, não necessariamente no local onde eu trabalho, em outras situações passadas, mas que cabe nessa situação que a gente está discutindo e retratando nesse momento. Faz a pergunta. Então, a pergunta seria: algumas crianças apresentam rejeição e desconforto ao contato físico e outras formas de demonstração dessa proximidade. Eu entendo que esse contato seja saudável, principalmente dentro dessa colocação que você vem fazendo para a gente aqui. Como agir, nesse caso, de forma respeitosa e cuidadosa também, sem se tornar uma pessoa invasiva quanto às questões de vida pessoal? Muito clara. Muito obrigada pela pergunta, excelente pergunta. Isso é uma questão cultural mesmo, né? Vocês sabem, nós brasileiros somos famosos pelos nossos beijos, abraços. Aliás, eu sempre esqueço, aqui no Rio são 2, lá em São Paulo é só 1. Então, se eu der 1, vocês não se sintam desrespeitados. Mas é puramente cultura. Nós temos essa coisa mesmo do toque de uma forma mais, vamos dizer, aceitável. Em outros países, e eu estou mencionando porque vai explicar responder essa pergunta, por exemplo, eu estive lá nos Estados Unidos, quando eu contei, em janeiro, fevereiro e março de 2008, fazendo um curso. Naqueles 3 meses, eu ia em escolas públicas lá na Califórnia, em Los Angeles, toda semana. E eu estava lá com aquele contato com as crianças. No último dia, eles já tinham percebido que nós 3 brasileiros éramos bastante, vamos dizer assim, animados. E estavam sempre nos abraçando, de mão dada, tal. E eles vieram nos avisar que nós não poderíamos nem abraçar nem beijar as crianças. E eu ainda perguntei, mas como que eu vou me despedir dessas crianças? Eles falaram, com aperto de mão. Então, estávamos nós lá, com turmas de crianças de 9 anos fazendo. Foi um prazer te conhecer. Todo mundo chorando, eu chorando, as crianças chorando. Foi um grande prazer. E foi um grande, porque era uma coisa cultural. Eu lembro até de ter o cuidado de fazer assim, ó. A mão em cima da outra, para mostrar um pouquinho mais de carinho. Então, a gente sabe o que a gente faz? A gente respeita. A gente respeita a cultura, a gente respeita o limite do outro, e a gente pode, sim, sem abraçar, sem beijar, pequenos toques, mão no ombro, e se a criança nem isso gostar, você só deixa claro, olha, eu gosto de abraço. Se você quiser, algum dia, eu estou te esperando para te abraçar. Quando você quiser. E se disponibiliza.
Eu tenho certeza que quando essa criança perceber que você é uma pessoa que faz isso porque gosta, porque se importa e demonstra esse afeto com outras crianças, talvez essa criança ou esse adolescente esteja pronto para fazer essa troca também. Mas a gente não pode forçar. A gente só pode estimular, abrir o espaço e respeitar. É a minha opinião. E saber que o toque não é a única forma de demonstrar afetividade, né, gente? Então, a gente, quando tem essa limitação com a criança, a gente cria outras formas de demonstrar que ele é importante, de demonstrar que a gente se importa e de demonstrar também a nossa afetividade, que não necessariamente seja o toque, né? A gente tem os nossos alunos especiais, né? Então, a gente tem aqui a inclusão em quase todas as salas de aula. A gente tem o caso dos alunos autistas, né, que são um pouco resistentes à questão do toque físico. Então, a gente precisa, sim, saber lidar com isso, a gente precisa estar respeitando isso e criar novas formas de demonstrar, então, a nossa afetividade. A afetividade, ela não pode ser nunca retirada, né, mas demonstrada de formas diferentes e diversas. Vamos lá, então. Muito obrigada, segunda CRE, pela pergunta. Queria chamar agora a quinta CRE, né? Quinta CRE já preparada aí, já se preparando a 11ª, ok? Já fica perto do microfone, que a gente tem pouquinho tempo. Então, agora, a quinta CRE tem 2 perguntinhas, por favor. Pode falar, professora. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A primeira pergunta: como lidar com um aluno agressivo, comportamento causado por transtornos psicológicos e falta de medicação, sem apoio dos pais e sem diagnóstico médico? E a outra: como deve ser a abordagem com crianças que convivem com núcleos familiares desestruturados? Como desenvolver neles a autogestão? Professora. Sim. No caso das crianças agressivas, né, precisaria de mais tempo para responder essa pergunta, mas a gente vai primeiro lembrar um princípio da disciplina positiva. A gente não foca no comportamento desafiador, naquele rompante, se a criança bateu, se ela não foca só, porque dá para resolver isso rapidamente. Só que a gente não quer resolver rapidamente, a gente quer resolver uma coisa que dure, vocês concordam? Então, para a disciplina positiva, imaginem a figura de um iceberg. Lembram daquela montanha de gelo? A ponta visível é o comportamento desafiador, é a criança agressiva. O que está submerso é quantos por cento, gente? A maior parte, 90%. Aquilo é o que realmente importa. Aquilo é o que nós, professores, precisamos desvendar. Ali estão as crenças por trás dos comportamentos das crianças. Então, nós, professores, vamos mergulhar no mundo da criança, criança, adolescente, vamos entender quando a gente se perguntar: o que será que o meu aluno está sentindo? O que será que o meu aluno está pensando? O que será que o meu aluno está decidindo a respeito dele? A respeito de mim, a respeito da escola? Por que essa criança está batendo no colega? Às vezes, se é uma criança muito pequena, é só uma coisa da idade típica. Agora, se é uma criança um pouco maior de 3 anos, pode ser que ela tenha uma crença, e aí eu recomendo a leitura do capítulo 4 desse livro, que é o Disciplina Positiva, que é para pais, mães e educadores, ou também, coincidentemente, do capítulo 4 desse livro, que explica por que as crianças fazem o que fazem. Então, no caso de uma criança que quer o poder, que quer ser a última da palavra, que está machucada, que quer demonstrar vingança, existem formas de lidar. Eu vou mencionar só 2. Validar o sentimento: eu estou vendo que está com raiva. E aqui na escola a gente não bate nos outros. Você, numa frase gentil e firme, você explica, né, quais são as regras. Porque ele pode ser que a violência ou o grito seja uma constante na família dele, na casa dele. Ele não tem outro exemplo. Então, você coloca os limites. E para você ser firme, você não precisa ser estúpido, grosso. Você pode simplesmente, sendo gentil primeiro, dizer: estou vendo que está com raiva. Cuidado para não falar: eu estou vendo que está com raiva, mas na escola a gente não faz isso. Por que esse não pode ser o mas? O que o mas faz com a frase anterior? Mas, contudo, todavia, no entanto, lembram? As adversativas, destrói o que está dizendo. Então, não estou nem aí que está com raiva, não é isso.
Estou vendo que está com raiva. E a gente não bate nos outros, mesmo quando a gente está com muita raiva. A gente não resolve as questões assim aqui na escola. Tem um jeito da gente resolver, conversando. Você quer falar sobre isso agora ou daqui a uns 15 minutinhos depois de se acalmar? E você quer minha ajuda para resolver isso? E você quer tomar um copo d'água para se acalmar? E aí a gente ensina formas do aluno se acalmar. Isso é muito importante. São essas as sugestões. Esqueci a outra pergunta. A segunda pergunta vai um pouco na mesma direção, sobre núcleos familiares desestruturados e como desenvolver autogestão com esses alunos. O nosso exemplo sempre é sempre sendo gentil e firme ao mesmo tempo, demonstrando quais são os limites, né, de respeito, de autorrespeito, de respeito com os outros, do que é aceitável, quais são os comportamentos esperados, valorizando os bons comportamentos. E, principalmente, se o seu aluno se sentir útil, isso é sério, sentir que ele contribui, que ele é importante, que ele faz parte, provavelmente os comportamentos desafiadores não vão nem aparecer. E é com você que ele vai se sentir à vontade para pedir um abraço. É com você que esse abraço vai significar, puxa, para você eu posso abrir meu coração. Muitas vezes, junto com esse abraço, vem choro, vem depoimento, vem relato, e eles se abrem com a gente, porque eles talvez não tenham isso em casa, né? Autogestão, você quer falar alguma coisa? Pode, não sei. A autogestão vai ser desenvolvida a partir dos exemplos, né? Ele vai... Gente, sobre a autogestão, o cérebro. O cérebro da criança não nasce... todos os nossos órgãos nascem prontos quando a gente nasce. Vamos lembrar? O coração está pronto, pulmão, está tudo, estômago, está tudo funcionando. O cérebro não. O cérebro vai se desenvolvendo dependendo das interações das sinapses. Vocês sabem com que idade essa parte responsável, que é o córtex pré-frontal aqui, responsável pelo controle das emoções, da raiva, do medo, também da alegria, se desenvolve completamente? Com que idade vocês sabem? 21 a 25 anos. E a gente quer que uma criança, um adolescente tenha autocontrole, tenha autogestão. Ele nem fisicamente está pronto para isso. Ele pode aprender a se controlar, a ter autogestão, autorregulação, autodisciplina, autocontrole, através do nosso exemplo. Então, se o nosso aluno surta, se a gente surtar também, está dando que exemplo? Ganha aqui quem grita mais alto, quem fala mais, quem bate mais. Agora, se você se acalma, que exemplo que está dando para ele? Se acalmar. Você pode até falar, eu preciso me acalmar. Eu vou tomar uma água para me acalmar. Eu vou sair de cena, eu vou ali no meu canto, vou no banheiro um minutinho, eu já volto. Aí lá você faz o que você quiser para se acalmar. Obrigada, professora. Obrigada, quinta CRE. Nós vamos agora à 11ª CRE com uma pergunta. Bom dia, 11ª CRE. Nós não estamos ouvindo. Agora sim. Tatiane, a 11ª CRE, sou professora de espanhol e atuo com projetos de vida. E eu queria saber se a disciplina positiva ela pode sugerir práticas positivas em sala de aula quando a gente tem alunos que são extremamente violentos, agressivos entre si, arredios, que tentam impor respeito através de ameaças que envolvem, inclusive, violência fora de sala de aula e que ignoram conhecimentos de bem-estar social, como, por exemplo, ensinar bem a conviver, de amor, de solidariedade. Mas eles respondem com agressividade, como, por exemplo, frases de professora, sua lei não é a mesma que a nossa. E a segunda pergunta quer saber se a disciplina positiva tem recursos para lidar com distúrbios emocionais dos adolescentes, como anorexia, bulimismo e automutilação. Então, casos de violência, ameaças, brigas entre alunos. Eu já falei um pouco, mas eu vou só mencionar o seguinte.
Ninguém disse que ia ser fácil o magistério, né? Se alguém disse, mentiu para vocês, tá? A gente sabe que não é. Aliás, levante a mão, isso vale para vocês. Levante a mão quem se sente uma pessoa melhor depois que se tornou professor ou professora. Gente, é inevitável. Você nem queria. Agora eu vou ser uma pessoa melhor. Não. De repente você se percebe mais paciente, não é? Mais empático, mais responsável. Então, os nossos alunos podem não ter um bom exemplo fora da sua sala de aula. Pode ser que até na sala de aula do seu colega ele não tenha um bom exemplo. Pode ser que nenhuma pessoa, nenhum adulto na vida do seu aluno demonstre que se importa com ele. Se você fizer a sua parte bem, pode ser que você faça a diferença. Eu acho que esse é o grande objetivo do magistério. É a gente saber que a gente pode fazer a diferença na vida de alguém. Se a gente conseguir atingir um aluno, e olha, já vou avisando, não é de uma hora para outra, não é mágico. Eles não aprenderam a ler e escrever de um dia para o outro, aprenderam? Não. Olha quanto tempo demorou. Demora para eles aprenderem a se controlar, a parar os conflitos. Eu garanto que os conflitos de sala de aula vão diminuir se os alunos sentirem que aquele espaço é um espaço de respeito. É um espaço democrático, que todos têm voz, todos têm função, que os acordos são cumpridos, que aquela professora, aquele professor se importa com eles. Se você não tomar partido, outra ferramenta da disciplina positiva, todos no mesmo barco, quer dizer, eu não fico defendendo essa aluna contra aquela. Eu pergunto para as duas, o que aconteceu? O que aconteceu? Como vocês resolvem isso? Eu não tomo partido, não importa para mim quem começou com a briga. Eu ajudo a mediar, eu faço o meu papel de educador, mediador, que vai fazer intervenções para ajudá-los a buscar soluções, aprender a resolver problemas, a pensar. Eu faço boas perguntas. Isso provavelmente vai diminuir o número de conflitos em sala de aula. Em relação a alunos adolescentes que demonstram questões sérias como bulimia, automutilação, a gente está sentindo tanto isso, é porque alunos que chegaram num nível de falta de pertencimento, falta de aceitação, que já desistiram. E que mandam o tempo todo essa mensagem para os adultos ao seu redor: desista de mim. É aquele aluno que não faz a lição de casa porque acha que não é capaz, que não faz as tarefas, que demonstra apatia, né? Agora, essas coisas é porque não foi estabelecida a conexão com esses alunos. Dá tempo ainda. Dá tempo. Talvez você seja aquele professor que vai ler além das palavras, que vai ouvir além das palavras, que vai perceber naquela postura, naquele olhar, se aproximando daquele aluno, se disponibilizando, conseguir resgatar essa autoestima deles. Obrigada, professora. Agora... E, desculpem, eu recomendo o livro Disciplina Positiva para Adolescentes, que é incrível, para lembrar, até não vou fazer aquela metáfora agora. Posso mostrar? É aquele último ali. Esse aqui. Eu cheguei a mostrar 2 já. Esse aqui, Disciplina Positiva para Adolescentes. Acabei de traduzir, foi o último que eu traduzi, junto com uma querida amiga, Ruimara, e ele está delicioso, delicioso para ler, pais, mães, professores. Gente, eu não ganho nem um centavo com isso, porque eu sou tradutora. Estou fazendo propaganda, não é porque eu ganho dinheiro, mas é porque são bons. Eu acredito neles. De 0 a 3 para crianças bem pequenas, tá? E esse aqui, crianças com deficiência. Não sei se eu respondi, mas acho que podia ir para outra pergunta depois. Espera aí, só um minutinho que a gente vai chamar o auditório também, tá? Primeira CRE agora, uma pergunta, e em sequência, 8ª CRE, depois eu venho para o auditório, tá bom? Quem quiser fazer uma pergunta no auditório aqui, já se prepara. Primeira CRE, bom dia. Ainda estamos sem som na primeira CRE. É lá. Aqui está avisando que é o som daí que precisa ser desmutado.
Não. Ok, bom dia. Sim, agora estamos ouvindo. Pode falar. Bom dia. Bom dia. Primeiro, a gente quer muito agradecer, começar a semana de planejamento, aprendendo muito aí com essa palestra da professora Beth. Ano passado, a gente já tinha participado da semana de socioemocional e foi maravilhosa, abriu muito assim a cabeça da gente. Eu acho que eu estou falando aqui em nome de todos, eu acho que todo mundo está gostando bastante. Agora, nós trabalhamos aqui na Primeira com formação de professores. E assim, a gente queria muito saber, a pergunta é essa: onde achar este baralho? Você também está traduzindo? Ele viu ali a editora, é um material de fácil acesso para as escolas. Eu acho que é uma maneira bonitinha, ilustrada, fácil de entender. O que você acha? Ok, ela vai falar aqui. Obrigada, professora. Ainda bem que eu já tinha falado que eu não ganho nada com essa vez. Eu devia ter cobrado a editora Manoli. Então, eu sou funcionária da editora, né? Olha só. Existe baralho para professores, existe baralho para pais e mães, que é o amarelinho, e pasmem. Hoje em dia existe disciplina positiva para casais, sobre relacionamento amoroso. Eu já dou curso disso. Qualquer dia eu venho dar aqui no Rio. Já lá em São Paulo eu já estou dando cursos para casais. Agora já existe também para empresas, mas isso é outra história. Do baralho. Desculpa. Professor e microfone, né? A gente adora. Manolo, né? Existe no site da editora Manoli, nas boas livrarias. E uma dica: pelo meu site, você tem um cupom lá que você compra com desconto. Que, se eu não me engano, ainda, né, além do desconto que pode estar no site da editora Manoli, pelo meu site você compra com desconto. Lembra? É betprodrigues.com.br, tá? Então, pela internet, gente, acesso ao baralho. Ou nas boas livrarias, né? Então, vamos lá. Obrigada, Primeira CRE, né, pelo elogio ao trabalho. É verdade. Obrigada. A Beth esteve na CESEM, né? É isso que a professora estava comentando, que foi a primeira semana de educação socioemocional que nós promovemos em setembro do ano passado. E esse ano teremos de novo. Fiquem atentos, né? A nossa CESEM. E foi aí a primeira vez que a Beth esteve aqui com a gente. Então, já vou dar uma notícia em primeira mão. Já está agendado para esse ano. A Beth vai voltar para fazer uma disciplina positiva com os pais. Nós vamos... Vocês acham uma boa ideia? Não é? Nós vamos mobilizar os pais dessa rede. Conto com vocês, conto com todos, né, que estão nos ouvindo. Nós vamos mobilizar os pais dessa rede, vamos lotar as telesalas, vamos abrir espaço nas escolas através dos links do Facebook ou do portal. Nós vamos fazer de um jeito aí, Multirio, né? Já deixo todo mundo doido aí com as propostas. IPLAN, ATI, todo mundo trabalhando junto, né? Mas uma proposta mesmo da secretaria também de estar mais próximo dos pais e de trazer os pais, né, para mais próximo da escola sempre. A gente sabe o quanto a gente precisa dessa parceria. Já tinha falado isso com a Beth, né, Beth? A Beth já topou, a gente só está fechando a agenda. Não, eu vou até contar porque é muito engraçado. Eu, há anos, né, sou professora, já mencionei para vocês, só na formação de professores eu trabalho há 30 anos. Comecei a trabalhar com formação de pais. E como eu sou trainer em disciplina positiva aqui no Brasil, eu faço formação de formadores de pais. Então, eu dou cursos e existe já pelo Brasil todo, não só eu, né? Existem outros. Então, tem muitos educadores parentais formados em disciplina positiva. E, inclusive, a nova geração de pais está organizando um curso que já lotou, infelizmente, que eu dou de certificação internacional para formar educadores de pais, aqui no Rio. Vou dar agora esse fim de semana. Vou ficar a semana toda, vou curtir meu netinho a partir de amanhã. E aí, a história é... Vamos formar os pais também. Porque, gente, se coloca no lugar, não sei quem aqui é pai ou mãe, levanta a mão, só para ter uma ideia. Não é fácil, é fácil? Caramba, não é. A gente estuda para ser professor, a gente escolhe essa carreira, a gente faz curso e já é difícil. Em casa, eles não vêm com o botão que liga, desliga, eles não vêm com manual, e são poucos os cursos para pais e mães. Então, foi numa conversa nossa que a Marisângela veio com essa ideia e eu topei na hora. Falei, vamos fazer, porque os pais
querem, eu sou mãe, a gente precisa de ajuda, a gente precisa de espaço de troca, a gente precisa ser melhor acolhido para lembrar que é uma relação de parceria, não é professores contra pais e mães ou vice-versa. Está todo mundo focando na mesma pessoa, o aluno, o filho, é o mesmo ser, né? Vamos remar juntos. Isso aí. Então, agora eu quero chamar a oitava CRE, né? Eles têm 2 perguntas, e depois é o auditório, hein? Quem quiser falar, já fica aí atento. Vamos falar aqui com o auditório depois. Oitava CRE, bom dia. Bom dia a todos. A primeira pergunta vem da Escola Municipal Roberto Simons, do professor Leonardo Pinheiro. Como aplicar ou se há possibilidade dessa influência das redes sociais para os conceitos da disciplina positiva para os alunos? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, logo no início da sua apresentação, me falado agora como um coach, uma treinadora de equipes, e grande parte dos coaches, né, no país tende-se a discussão em relação à formação acadêmica, que é muito diferente da sua, é claro. Tem pessoas que fazem cursos e aplicam cursos de coach, né? E grande parte deles trabalham com EAD. Há, da sua parte, alguma plataforma de formação dos professores EAD na disciplina positiva? Obrigada, professor. Professora Beth, precisa aqui de... A primeira, redes sociais na disciplina positiva para os alunos. Se já existe algum projeto que eu saiba, não. Algum eu trabalho. sei que muitos educadores, né, formados com certificados de disciplina positiva, que fizeram cursos e que têm essa certificação, usam as redes sociais para disseminar essa abordagem, né, essa filosofia. Agora, para alunos que eu saiba, não. Eu vou até me informar, desculpe, eu não tenho essa informação. Fica aí a ideia, né, gente? A gente conseguir... Porque eu tenho uma notícia, tá? A disciplina positiva não foca no desenvolvimento dos alunos, até porque, eu tenho uma pergunta, a gente consegue mudar os outros? Ah, que bom que vocês já sabem. Quem é a única pessoa que a gente consegue mudar? Então, o foco da disciplina positiva é no desenvolvimento, principalmente, de nós. Nós, professores, educadores, pais e mães. Porque nós, nesse exercício de autoconhecimento, né, de autocontrole, enfim, desenvolvendo todas essas habilidades socioemocionais, é que vamos ser um exemplo. Então, por isso que ainda não tem muita coisa... A gente ensina a fazer coisas com as crianças, com os filhos, com os alunos, mas ensina para os pais, ensina para os professores. Em relação a cursos de AD, sim, existem cursos online, diferentes, e existem até muitos, tá? Eu acho que nada substitui o estudo. Vocês, professores, vão concordar comigo que a leitura, o estudo, a aplicação prática, as vivências, os workshops, as atividades presenciais fazem toda a diferença. Mas eu entendo, para quem não tem a possibilidade, né, de participar, ações maravilhosas como a de vocês, como se isso fosse replicado em outros estados, em outras cidades. Isso é maravilhoso, né? E assim, Beth, nós, no ano passado, uma das ações da CESEM, da Semana de Educação Socioemocional, foi lançar um edital para conhecer as boas práticas de aprendizagem socioemocional na rede. Nós tivemos 119 trabalhos inscritos, 119 trabalhos inspiradores, professores, gestores que estão fazendo, né, que pegam todo esse material, conhece daqui, busca dali, aprende um pouquinho daqui e estão trazendo essa abordagem, essa aprendizagem para os alunos, estão fazendo a diferença. Então, nós vimos trabalhos lindos, tivemos a culminância, né, que foi lá no Baden-Powell, um momento maravilhoso, todas as escolas que participaram foram premiadas, esse ano de novo, e nós estamos agora sistematizando um pouco esse material para poder disponibilizar para a rede, né, para que a gente possa, então, replicar essas boas práticas. Coisas simples, que utilizaram materiais simples, práticas simples do dia a dia, no cotidiano, para trazer, então, muita coisa, até muita coisa que eu falo, às vezes, com a Beth, mas isso aí é a dica tal, é a ferramenta tal. Né? Às vezes não está com um nome, mas a gente está fazendo, a gente está buscando, né? E é muito engraçado a gente conversando, que eu falo isso, mas isso é a ferramenta tal? Isso, mas eu posso
chamar isso desse nome? Porque na disciplina positiva tem esse nome, eu estou chamando de outro. Então, nós estamos fazendo, nós não estamos dizendo que os professores não fazem, ou já não... Né, até intuitivamente a gente faz muita coisa, mas o que nós estamos fazendo é sair, né, isso é a palestra da tarde, tá? A importância do intuitivo, ele tem que estar lá, mas... que é importante também sistematizar, é importante também a parte técnica que a gente vai conhecendo, a parte política da situação, que é a parte relacional, né, a situação, conhecer a situação que envolve todo aquele contexto, conhecer os personagens envolvidos. Então, a gente vai ampliando, né, ampliando o nosso... Eu gosto de falar assim, que nós vamos ampliando o nosso repertório de habilidades socioemocionais, porque todos nós já temos, não é verdade? Interagimos desde a hora que nascemos. Então, nós vamos com isso ampliando. E como a Beth falou, quanto mais eu vou ampliando o meu repertório, muito mais impacto eu tenho, né, na vida dos meus alunos, de filhos e todos aqueles que interagem junto conosco, né? O pessoal do acolhimento também, que faz aqui o treinamento com a gente, né, que eu dou o treinamento de habilidade socioemocional para quem está entrando na rede, mas que a gente está tentando replicar isso, né, para quem já tinha entrado antes e não passou por esse processo. Então, a rede está avançando, sabe, Beth? Eu tenho certeza. Nesse, né, e, assim, a sua colaboração é parte muito importante desse processo que nós já temos buscado. Eu me sinto honrada e orgulhosa de poder fazer parte, de poder contribuir de alguma forma. E eu queria aproveitar o momento de propaganda, falaram de online, eu sempre esqueço de falar. Eu tenho um curso online para pais e mães de crianças pequenas. Só vou falar isso. Se quiser, olha lá no meu site. Não, pode fazer a propaganda, sem problema. Auditório, o microfone, por favor. Levanta a mão, aguarda só o microfone. Levanta a mão, por favor, que ela vai levar o microfone. Alguém aqui, eu acho que tinha pedido a palavra e eu... Foi, professor, desculpa. Deixa ela só te passar o... Ah, ok, professora, sobre o baralho. Desculpa interrompê-lo, aquele momento. Mas já foi respondido ali, por favor. Bom, essa pergunta veio de algumas meninas que trabalham no Morro dos Telégrafos e elas estão perguntando que, diante de tantos desafios que acontecem no cotidiano da rede, como dar suporte emocional aos profissionais que, muitas das vezes, acabam não tendo, né, esse emocional trabalhado e, de certa forma, acaba se licenciando, acaba passando por depressão. Então, ela queria saber como que esse suporte pode ser dado ao profissional da educação no município do Rio. Obrigada. Excelente pergunta. Reuniões são muito eficazes. Eu nem mencionei como fazer reuniões de classe. Para vocês terem uma ideia, no livro dos professores tem 3 capítulos, 1/4 do livro é sobre reuniões de classe, como fazer reuniões de classe. Tem uma atividade também, no capítulo anterior, que se chama Professores Ajudando Professores. É uma atividade em que a gente pega um caso qualquer trazido, um desafio de sala de aula, que algum professor traz, e os outros, de uma forma sistemática, né, seguindo um passo a passo, vão dando contribuições, sugestões, alternativas. E tem um espaço do livro que também tem todo um capítulo sobre gerenciamento de sala de aula, tal, que a gente usa ideias da disciplina positiva para resolver cada um dos casos, de acordo com a crença da criança que está por trás daquele comportamento. Então, resumindo, eu recomendo que coordenadores, orientadores educacionais, enfim, os responsáveis pela formação dos educadores, eu não sei exatamente qual o nome que vocês usam aqui na rede, leiam, devorem o livro azul. E a gente pode, numa próxima oportunidade, olha aqui, já me convidando, para professores se aprofundar nessa questão das crenças e de formas de lidar com as crenças. É uma resposta mais comprida essa, me desculpem. O assunto é extenso, né? Então, hoje a gente está dando uma pincelada aqui. Queria chamar a 10ª CRE, com 2 perguntas, na sequência a 7ª. Bom dia. Bom dia. Pergunta vem da professora Thaísa Viana, né, do ED, do Espaço de Desenvolvimento Infantil, professora Solange Inácia de Sá, de Lacerda. Assim, sabemos que as crianças de 1 a 3 anos muitas vezes reagem com mordidas a algumas situações,
de desconforto. Como a disciplina positiva pode nos ajudar? A gente tem muitos professores aqui de educação infantil, muitos professores dessa faixa etária. De que maneira podemos conseguir despertar nestes bebês, nessas crianças muito pequenas, que o morder, o agredir, machuca o outro? Como trabalhar essa questão de machucar o outro, né? Então, as crianças bem pequenas, como eu disse, lembram do cérebro, desenvolvimento do cérebro? Eles nem reconhecem o outro ainda. Eles ainda estão se conhecendo. Então, os bem pequenos, se eles querem alguma coisa, eles vão lá e fazem o quê, gente? Arrancam. Porque eles não pensam no outro, eles não desenvolveram essa habilidade de se colocar no lugar dos outros. Então, a criança, isso é tão sério. Piaget fazia vários, né, ensaios, tem aquele... Enfim, a criança olha no espelho, ela não percebe que é ela mesma. Ela pensa, ela tem toda essa fase, eu não quero falar sobre isso agora. Vamos lá. Sugestão, prática. Ferramenta da disciplina positiva mágica com criança pequena. Mágica é mentira, porque não existe nenhuma já, né? Vocês já perceberam, que funcione em todas as situações. Mas essa com criança pequena, ela tem o seu peso. Se chama distrair e redirecionar. O pequenininho começou a ter lá um conflito, você fala, olha a borboletinha passando, o que que acontece? Oh, vem ver o que eu tenho aqui para mostrar. Vamos cantar uma música? E você começa a cantar uma música. Gente, funciona ou não funciona? Muito. Então, distrair e redirecionar é uma coisa muito legal. E, mordida. Mostrar para a criança o que fazer. Então, lembra da frase gentil e firme? Eu sei que você gosta do seu amigo e você quer demonstrar carinho. E a gente não morde. Um jeito de demonstrar carinho é assim. E você pega a mão da criança e ensina ela a fazer carinho com a própria mão. É assim. Assim. A gente não bate, a gente faz carinho. A gente não morde, a gente pode dar beijo. E mostra, ensina, invista em treinamento. Muitas vezes as crianças pequenas fazem de um determinado jeito porque elas viram pessoas fazendo. Vai saber se na casa dela um jeito de demonstrar carinho não é dando mordidinhas leves uns nos outros. Eles usam o corpo deles, eles usam as ferramentas que eles têm acessíveis. E eles aprendem a usar aquilo e podem aprender a usar outras formas, tá? Então, entender que isso é uma fase do desenvolvimento infantil, que é natural, que a criança pequena faça isso. A 10ª tinha mais alguma pergunta ou já foi? Está encerrado. Me dá um ok aí. Encerrado? Sim, obrigada. 7ª CRE, vamos à 7ª. Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos, a todas. Gostaria de parabenizar a professora pela palestra. Eu sou o professor Raul, de História, da Escola Municipal Teófilo Murilo da Costa, de Vargem Grande. Eu fiz uma questão bem sucinta aqui. Até que ponto a indisciplina, a apatia e o desestímulo podem estar ligados a uma reação dos próprios adolescentes ao espaço escolar que não os representa? Esse espaço não a escola propriamente dita, é o espaço como um todo. E também não nos garante um futuro melhor, aquela coisa da escola do passado que nós passamos, né? Como é que pode ser disciplina e reação desse espaço educacional? Grato. Com certeza, né? Todo mundo já viu muita gente falando, nos lembrando que é uma nova geração, é uma geração que aprende de outro jeito, que já nasceu com a tela, é a geração, né, digital, e esse modelo de cópia, de lousa, de blá, 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 não é assim que eles aprendem. Então, eles não se sentem parte, eles não se sentem importantes, não se sentem reconhecidos, e eu gostei da palavra que o professor utilizou, eles não se sentem representados. Então, se a gente não aproveitar as habilidades do adolescente, que são super críticos, super criativos, já tem todo um repertório, né, de vida
maior do que os pequenos, por isso que eles, inclusive, não se entusiasmam tanto quanto os pequenos, porque começam a achar tudo tedioso e chato. Então, cabe a nós criarmos espaços nas escolas para que os alunos se sintam representados. Então, aí é trabalho em grupo, é grêmio, é projeto, é pedir que eles produzam coisas, produzam vídeos, produzam encenações, gravar as encenações, dar voz para os adolescentes. Pedir que eles contribuam, que eles tragam. Uma turma de adolescentes que se propõe a fazer algum trabalho, às vezes trabalho voluntário, focar uma campanha, vamos recolher, vamos ajudar, vamos reciclar. Poxa, vocês sabem como eles se envolvem. Então, acho que é uma questão para ser levada para cada escola, para ser refletida. Os nossos alunos se sentem importantes? Lembra aquela pesquisa que foi feita nos Estados Unidos? Será que eles responderiam, não, os nossos professores não estão nem aí com a gente? Ou será que eles responderiam, não, a gente tem espaço, a gente tem voz, a gente pode fazer coisas aqui dentro, a gente quer voltar para a escola? Dentro desse assunto, né, professor, que você está trazendo da questão do espaço escolar, dessa adequação à nova geração, eu quero sugerir, né, no nosso acervo de formações, no site da EPF, tudo que a gente está fazendo de formação, e começamos a fazer isso ano passado, nós criamos um acervo, está lá, acervo de formações, né, no site da EPF. Então, você pode ali acessar e assistir em vídeo nessas formações gravadas. E nós tivemos aqui o professor Antônio Nóvoa. E ele, né, referência no mundo, ele trouxe uma palestra maravilhosa sobre essa contextualização dessa geração, né, uma experiência de tantos anos, falou muito sobre a organização do espaço escolar, sobre essa nova escola para essa nova geração. Então, recomendo, fica a dica, né, o professor Antônio Nóvoa, no nosso acervo de formações. Tá, gente? A gente tem bastante coisa lá, não é só isso não, CESEM está lá, tá? Tem muita coisa boa lá no site da EPF, que é epf.rioeduca.net. Agora, Facebook. Vamos lá, uma pergunta do Facebook. Vou ler aqui para vocês, enviada por alguém que está nos assistindo pelo link. Foi a professora Carol Rocha, da creche Maria Vieira Bazani. Bom, então a Carol pergunta, após as escolhas limitadas, a criança não cumpre o acordo. Como agir de maneira respeitosa e educativa? Sendo gentil e firme. É assim, para a disciplina positiva, responsabilidade é igual... Não. Okay? Responsabilidade é igual privilégio. Então, vou pegar um exemplo de criança pequena. O acordo é guardar o brinquedo depois de brincar. A criança ela tem o privilégio de brincar com o brinquedo junto com a responsabilidade de guardar o brinquedo depois de brincar. Se ela não guarda o brinquedo depois de brincar, ela perde o privilégio de brincar com o brinquedo. Ficou claro? Então, existe a possibilidade, e esse também é um outro capítulo inteiro, das consequências. Consequências naturais, consequências lógicas e do foco em soluções. Essa criança entender que a consequência lógica de não guardar o brinquedo é não poder brincar mais com aquele brinquedo. Isso significa cuidado para não parecer punição. Porque a criança, né, pode ter uma reação e não vai adiantar nada. A questão é ela entender que, atenção que eu vou usar a palavra também que vai fazer toda a diferença. Não é, se você não guardar o brinquedo, não vai brincar. Assim que você guardar o brinquedo, você vai poder brincar na próxima vez. Perceberam? Assim que todos nós guardarmos os brinquedos, nós vamos sair para o recreio. Desculpa, das escolhas limitadas. A criança não atendeu às escolhas limitadas. Então, é assim. A opção é isso ou aquilo. E a criança fala, não quero nem isso, nem aquilo. Né? Isso não é uma opção. Então, aí você é consistente, você se mantém no acordo e você repete as opções. E posso. Me ajuda aqui, que eu não estou pensando em nenhum exemplo. Escolhas limitadas. Você quer
Vamos pensar eles comem na escola também? Você quer comer isso ou aquilo? Eu não quero nem arroz nem feijão. Quero batata. Essa não é uma opção. Você pode escolher arroz ou feijão. Você decide. A criança não quer. Você fala, bom, aí depois é uma questão também de escolher. O que você vai acontecer com você, fazer uma boa pergunta, se você ficar sem comer nada? Porque a próxima refeição é só muito mais tarde. O que vai acontecer? Ver se a criança já tiver idade, ela vai dizer, vou ficar com fome. E ela entender, né? Aprender a consequência natural de não comer é ficar com fome. A consequência lógica de não comer é ficar com fome, mas tem a intervenção do adulto. Eu estou sabendo explicar porque é um conceito complexo e teria que dar mais exemplos. Mas vamos lá. Resumidamente, no caso da comida, por exemplo, seria deixar claro para a criança de que ela está fazendo uma escolha e que aquela escolha tem consequências. É isso. No caso da lição também. Você tem a opção de fazer a lição de casa em casa. Você não fez a lição de casa. Eu te dei a opção de fazer a lição de casa em casa. Você pode fazer agora, no recreio, por exemplo, sei lá, se for uma opção, se for combinado isso. Ou você pode trazer amanhã a lição de ontem e a de amanhã. Qual você prefere? Não, eu não quero fazer a lição. Isso não é uma opção. Você precisa fazer essa lição precisa estar feita. Que horas podemos resolver isso? E se calar, sabe? Ouvir o que a criança tem a dizer. Porque, geralmente, gente, tem algo por trás. Lembra do iceberg? Não é eu não fazer a lição de casa. Tem uma coisa ali por trás. Ela não consegue, ela não sabe, ela precisa de ajuda, ela não está motivada, ela está triste. Por isso que eu falo da pergunta. Por isso que eu falo da conexão antes da correção. Se não está funcionando... E, outra... Agora, para resolver mesmo essa pergunta e todas as outras... Não existe nenhuma ferramenta mágica que vai funcionar todas as vezes. Não funcionou a escolha limitada, usa outra. Você está usando tom de voz, olho no olho, escolha limitada, gentil e firme, distrair, redirecionar, barará. Eu duvido que alguma dessa uma dúzia que a gente viu hoje não funcione. Mas não é desistir, hein? Não desistam. Aliás, tem uma que eu não falei, que eu acho que podia acabar com essa. Quando estamos acabando? Muito em cima. Então... Vou pedir suas considerações finais. Tá, então eu faço eu vou pedir suas considerações finais. Então tá bom. Pode prosseguir. Agora. Porque eu já ia pedir, não quis te interromper, né? Não, então perfeito. Porque, olha, eu estou lembrando aqui que não é fácil, né? Não é nada fácil. A gente vai ter o caso do aluno que vai resistir, que vai retrucar, que vai ser agressivo, o adolescente, a criança pequena. São muitos os comportamentos desafiadores. Então, o que eu procurei fazer hoje foi apresentar algumas alternativas, lembrar de trazer o humor, lembrar de agir mais, falar menos, lembrar de fazer perguntas, estou aqui colando, lembrar de validar o sentimento, de ter um momento especial com cada aluno para poder criar conexão, lembrar de escutar, fazer a pergunta e ouvir o que o aluno tem a dizer. Sabe a técnica que eu uso? Eu faço a pergunta e tomo água, porque aí eu ouço. Aliás... fazer o inesperado e, principalmente, cuidar da gente. Essa é a carta, essa é a ferramenta que eu acabei não mencionando e que eu acho fundamental. Se chama autocuidado, cuidar de si mesmo. Anotem essa. Se você não aprendeu nada hoje, sai lembrando. Lembra daquela... Eu vim para cá de avião, né? De São Paulo para cá. E sempre a aeromoça fala aquilo, comissário de bordo. Se a caso de pane, se tiver algum acidente, as máscaras de oxigênio vão cair. Lembram dessa instrução? No mundo inteiro é igual. Se tiver uma criança do seu lado, tem que fazer o quê? Primeiro põe a máscara em você, depois põe a máscara na criança. Por quê? Você tem que estar em condições, você tem que estar bem. Você tem que estar autocentrado para poder cuidar dos outros. Então, isso não é frescura, é cuidado mesmo. Então, nós, professores, precisamos planejar um tempo na nossa grade, né? Não sei vocês, eu dou aula de manhã, de tarde, de noite, fim de semana e tal. Mas qual que é o tempo de planejamento das minhas aulas?
Qual que é o período? Não importa, pode ser domingo à tarde, não importa, pode ser quarta à noite, não sei, é uma escolha. Eu faço isso, eu trabalho de fim de semana também. Então, você tenha esse momento de planejamento, o momento do lecionar, estar na sala de aula com os alunos, um momento para fazer uma atividade física, um momento para cuidar da sua saúde, um momento para estar com a sua família, para fazer uma atividade cultural. Organize, agora é o início de ano letivo, faz a sua grade de horário, incluindo qual que é o filme que eu vou assistir, qual que é o livro que eu vou ler, em que momento da minha semana eu vou... vai ser no metrô. Tá bom, vai ser no metrô. Vai ser... Não importa. Mas cuidar de você. Liste quais são as atividades que te fazem bem. Eu fiquei bastante tempo hoje sentada, vocês perceberam, porque eu estava cuidando da minha coluna, que não está muito boa. Depois dos 50, a gente começa, né, os efeitos aí de tantas aulas. Eu cuidei de mim quando eu pedia para vocês fazerem coisas, e eu aqui fiz o quê? Vocês viram? Tomei água, me hidratei. Então, são essas pequenas coisas, o uso da voz. Se a gente grita demais, se a gente fala alto demais, a gente acaba com a nossa voz, é o nosso instrumento de trabalho. Então, fica essa dica. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, professora Beth Rodrigues. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo por sua brilhante Quero voltar para o palestra. último slide, por favor. Isso, coloca aí seus contatos. Tá, você tinha tirado tudo. Não, aquele... Não, o slide dela. aquele de obrigada, só para agradecer aí o obrigada a vocês. Isso, deixar aí um pouquinho obrigada. os contatos, deixa aí isso, para quem quiser copiar aí, ó, tem o site, tem os contatos, né, já fica todo mundo correndo para copiar. Eu tenho um pedido, posso? Pode, fala bem. Eu criei, né, vamos dizer assim, essa apresentação para vocês. Eu não tinha dado essa palestra antes, até porque eu não tenho o hábito de dar palestras. Eu faço mais cursos, workshops, vivências. Então, eu queria feedback. Quem quiser, me manda aí uma mensagem, um WhatsApp, alguma coisa. Eu queria aprender com vocês, trocar, saber se fez sentido, o que não fez sentido, o que pode melhorar. Tá bom? Muito obrigada. Obrigada, professora. Obrigada a todos os presentes. Quero lembrar que nós precisamos preencher a avaliação, tá? Dessa palestra, dessa formação, e que nós estamos, né, agora sustentáveis, não estamos usando papel, né, estamos chiques também, estamos fazendo tudo pelo link online. Então, vocês receberam aí o link, né, também da avaliação, né, que é o mesmo da inscrição, que foi feita a inscrição, e aqui vocês receberam também. Por esse link, você vai enviar a sua avaliação. A avaliação é importante parte desse processo de formação. E é com essa avaliação também que você vai poder computar aí, né, suas horas de formação no Sistema Fênix, né, que computa as horas de formação dos professores, tá bom? Então, por favor, a sua avaliação é extremamente importante e enviada pelo link. Quero agradecer a todos mais uma vez, Facebook, as telesalas, e dizer que às 14 horas nós retornamos com a professora Silvina Fernandes com a palestra Planejamento Escolar, tá bom? Então, muito obrigada a todos e até mais tarde.